Hoje nós vamos falar sobre o Retail AI, que é um agente, né, que nós conseguimos configurar agentes de ligação. Então, vamos lá, vamos fazer uma rápida passada aqui para mostrar quem que é o agente. Deixa eu desabilitar aqui o pessoal para entrar automaticamente na sala, quem não entrou. Desabilitei a sala de espera, então vamos lá. Então, muito bem, pessoal. O Retail AI é uma ferramenta que a gente consegue criar agentes de voz, ou seja, a gente consegue utilizar para fazer ligações. Então, com esse agente, a gente consegue aqui conectar num telefone VoIP, por exemplo, e ele ser tanto vamos falar assim, um recepcionista ativo, quanto também fazer ligações ativamente. Então, é um recurso bem bacana que a gente consegue ter aqui com o Retail, tá bom? Eu vou abrir aqui agora o meu painel. Então tem alguns agentes, né? Dois agentes aqui são da minha empresa que eu utilizo, que é a agente inbound aqui, que é para, né, justamente fazer ligações, tá? E o lead de qualificação, tá bom? Então eu tenho aqui o agente de mentoria aqui que eu vou dar de exemplo para vocês que a gente vai fazer, tá? Deixa eu botar isso aqui para cá. Legal. Esse é o agente que a gente vai fazer aqui na mentoria hoje, tá bom? Eu tenho depois um material de apoio aqui que eu preparei para vocês, que eu vou compartilhar também. Vou deixar aqui no link. Quem for entrando pode abrir o áudio dando um oi aí, tá bom, pessoal? Fala aí, gente, boa noite. Opa! Fala aí, Paulo, beleza? Beleza, e você? Maravilha. Tá dando pra me ouvir Isso bem? Tá aí. legal? Tá bom? Pode, tá top. Show. Se parar, você me avisa também, hein? Tá, beleza. Boa. Então, eu tô aqui, esse é o agente que a gente vai fazer. Esse agente é legal que eu tô conectado no N8N, então a gente vai criar hoje um agente aqui de ligação simples, porém já conectado no N8N ali, que a gente consegue utilizar todas as tools, recursos, né, que a gente pode trazer também para dentro do retail, porém se você quiser agregar, né, utilizando outros recursos que tem lá no próprio no próprio N8N, você consegue também, tá bom? Então aqui ele é o nosso assistente de agendamento que nós fizemos há um tempo atrás, né? Então que ele faz agendamentos para a clínica. Então aqui, por ele estar conectado ao nosso N8N que a gente fez um tempo atrás, tem algumas particularidades que eu tive que adaptar, mas eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe também. Porém, é, ele é aquele mesmo fluxo que a gente fez, né? Então todas as funcionalidades que nós temos aqui são as mesmas que nós fizemos um tempo atrás, então não mexi em nada nisso. Então ele vai lá, busca o cliente na base de dados, consulta a disponibilidade lá no Google Calendar e faz agendamentos. Tá bom? Então ele é a mesma coisa. A diferença é no método de entrada, que ali vai ser um webhook que vai bater o webhook da Evolution API. Ele vai aqui apontar, né, um webhook novo para a gente apontar para o retail, né? O retail apontar para cá. E aí tem uma mudança aqui sutil, que é essa mudança do respond, que aqui a gente geralmente utiliza essa opção aqui, immediately. Porém, como eu quero que ele dê uma resposta para retail, eu vou mudar ele para using respond to webhook node, que é esse é o webhook aqui de retorno. Que aqui lembra que a gente fazia, né, lá na Evolution, o que a gente faz? Coloca aqui para fazer o envio da mensagem depois que o agente processa, né? Então aqui a gente faz ele responder, eu coloco o formato de resposta que eu quero e aí eu mando aqui, tá bom? Maravilha. Vamos voltar aqui no nosso agente, vamos passar aqui agora pelos tipos, né, de agentes que nós podemos criar aqui no retail, tá bom? São quatro tipos basicamente, né? Mas a gente vai falar sobre três aqui, né? Bem rapidamente também, tá bom? Porque a gente vai criar hoje o single prompt. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar o material de apoio aqui do curso. Legal. Bom, então a gente vai falar aqui sobre, né, vamos dar exemplo aqui do single prompt, que é o que a gente vai executar. Ele é um agente mais simples, tá bom? Então ele é ideal para a gente trabalhar com MVP, né, o fluxos que são mais, vou falar assim, lineares, digamos assim, né, e que você pode ter integração ali com poucas funções, ele funciona muito bem. Então ele é single prompt porque ele vai ter num único prompt ali tudo que a gente precisa passar para o agente, tá? Então como ele fala, o que ele executa, como ele atende, né, então fazendo um único prompt. Tá bom? E aí nós temos o multiprompt, que é esse daqui. No multiprompt, a gente já consegue dividir, né, digamos assim, né, vou falar assim, a gente consegue criar um prompt geral e a gente tem ali dentro dele, a gente consegue quebrar ali e conectar vários outros, né,
blocos que seriam os prompts que cada um consegue executar uma função apartada. Por exemplo, tem um, um prompt que faz a saudação e se identifica o que a pessoa quer. Ah, ele vai querer fazer um agendamento. Você tem lá o prompt do agendamento e as funções que aquele prompt utiliza, né? E assim vai, você pode quebrar em blocos. Já o Conversation Flow, né, que é esse daqui, ele é para fluxos que têm lógicas mais complexas, digamos assim. Tá? Então a gente consegue criar lógicas mais complexas, lógicas condicionais, criar ramificações, né? Então a gente consegue fazer um fluxo ali. Então ele é ideal para quando você quer construir, né, para a empresa os comportamentos mais precisos, com mais detalhes, para você coletar mais informações e fazer com que ele siga um fluxo, né, dentro do processo, tá bom? Então você consegue ali utilizar ele, o Conversation Flow Agent aqui, tá bom? Eu vou mostrar cada um deles depois, mas vamos começar pelo Single Prompt, que é o que nós vamos trabalhar aqui, tá? Então ele tem alguns exemplos, eu não vou pegar nenhum exemplo, vou criar aqui, ó, do zero, tá bom? Legal. Agora falando de configurações, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a LLM que a gente vai utilizar, tá bom? Porque todas vão, o que é assim, a base, o motor aqui é LLM, tá bom? Então eu gosto de usar o 4O, tá? Então ele fica um custo até que relativamente ok, tá bom? Não cheguei a testar o 4.1 nem o 4.1 mini, tá? Então a gente pode, depois eu posso fazer uma atualização se vale a pena utilizar ou não. Claro que assim, se vocês trabalharem com o real time, é bem bacana, né? Só que tem um ponto para mim, o custo é alto, né? E a gente não consegue utilizar as vozes que não são do chat GPT. Por exemplo, eu gosto de utilizar uma voz da Eleven Labs, que é o René, e porque ele soa legal, enfim, tem uma didática bacana, um tom de voz legal. Então, quando a gente trabalha com real time, a gente não consegue personalizar a voz, né? Então, personalizar a voz que não seja da OpenAI. Então, isso daqui é um ponto para mim aqui negativo, tá bom? Mas de resto ele é muito bom porque ele é muito rápido na latência, né? Que é isso, que é essa informação que vai estar aqui que você consegue ver, né? Justamente que você vai mudando aqui. Então, quando a gente muda já para o 4O, a gente tem uma latência aqui, né? Vamos falar que é 3 vezes mais, né? Que uma latência dentro do real time, né? Então, mas funciona bem, tá? Essa latência aqui acaba, né, sendo quase imperceptível em alguns momentos, tá? Então funciona bem. Aqui você pode fazer umas configurações também da LLM, tá? Nesse outro, né, nessa engrenagemzinha aqui, tá? Que é selecionar a temperatura da LLM, estruturar o output caso você queira, tá? E se você quiser usar esse High Priority aqui também, né? Ele tenta focar, né, para ter mais consistência, só que isso aqui, né, vai deixando mais custo, geralmente vai aumentando latência, né? E aqui a temperatura, né, é legal deixar no zero também, aqui não precisa mexer nisso, para que ele não fique, né, pensando muito, tá? Bacana. Então eu vou selecionar aqui, ó, da Eleven Labs, né? Se você não tiver, se você quiser usar as custom voice da Eleven Labs, tem que adicionar aqui o que você quer utilizar, né? Aqui no caso já coloquei o René aqui para utilizar, então só vou pesquisar para mostrar para vocês. Então aqui o René. Eu vou clicar, mas ele vai dar um erro aqui falando que eu já tenho adicionado na minha lista. Então você vai trazendo as vozes que você quer, tá bom? Ou você pode clonar sua voz também, que é bem bacana. Então você vem aqui para você clonar, você clica nesse Clone Voice, dá o nomezinho da sua voz. E você pode copiar aqui um áudio seu, MP4, ele vai ter sua voz clonada. Mas vamos usar do René mesmo, que é boa. O Voice Clone depois a gente pode fazer um videozinho rápido, né, mostrando para vocês. Mas é bem simples, sobe um áudiozinho aqui, ou um MP4, e você clona a sua voz, tranquilo. Tá. René. Deixa eu voltar aqui pro René. Pô, já está adicionado. Deixa eu pegar aqui, Custom Voice. René. Então, essa daqui. Legal. Aqui você pode fazer configurações na voz também, que aqui como eu estou usando a Eleven Labs, tem as mesmas configurações que tem na Eleven Labs, né? Quem já usou aqui pode selecionar, né, qual que é o modelo que você vai utilizar aqui, tá bom? A velocidade da voz, eu gosto de deixar no 1.2 aqui, que ele fica mais rápido, assim, a forma de falar também, né? Não puxa muito, porque às vezes ele fica meio robotizado, ele come muitas palavras, tá? O Voice Temperature, eu gosto de deixar ele mais emocional, deixar no ponto 1.100, entre 1.7 e 1.8, tá? Que aí deixa que ele fica mais humano, né, na minha opção, na minha visão, né? E aqui é o volume da voz. Não precisa mudar isso aqui, ele fica bem bacana. O próximo passo é você fazer a seleção aqui da língua, né? Então, como o nosso canto que ele fala em português,
Eu vou botar português aqui e vou botar para vocês ouvirem a voz dele aqui. Português do Brasil. Fala aqui. Olá. Opa. Dá um contexto aqui para ele. Contexto. Seu nome é Carlos, da Clínica Mais Saúde. Bom, vamos fazer um testezinho aqui para você testar. Ele tem essa aba do lado aqui, que é para você testar. Então você coloca teste áudio, coloca aqui teste agent e aí ele vai começar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E com você? Como posso te ajudar hoje? Tudo jóia também. Não sei se deu para ouvir, né? Mas aqui já começou a falar, ele está transcrevendo ali para mim. E a partir dessa transcrição que a gente vai comunicar, né, a nossa, né, com o nosso agente lá no N8N, tá bom? Então, legal. Eu tenho um prompt pronto que eu deixei aqui, tá? Vai estar no material de apoio de vocês também, só para facilitar aqui. O prompt, eu vou passar por algumas particularidades dele agora também, que são importantes para a gente falar, e também algumas dificuldades que eu encontrei aqui no decorrer, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar aí ou falar que eu já tiro de vocês, tá? Copiando o prompt. Ó, o começo aqui é bem igual a um prompt convencional, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Ele é um prompt bem convencional, tá? Então a gente vai começar com o contexto, tô falando o que ele é, quais são as tarefas que ele tem. Peço para ele falar de forma humanizada, né, cordial, enfim, padrão. Eu tenho a opção de falar como que eu quero começar dizendo, aqui, em texto aqui, eu posso colocar, ele sempre vai seguir isso. Ou também, você no welcome message aqui, você consegue definir se o usuário que começa falando, né, o usuário que eu digo a pessoa que está conversando com o agente, ou se o agente começa com uma mensagem dinâmica, que aí o agente vai criar, baseado no seu contexto, ou se com uma mensagem definida. Então você pode vir aqui e definir a mensagem como você quer. Se você colocar aquele texto aqui, por exemplo, ele sempre vai começar dessa forma. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Legal, a gente pode vir aqui agora testar. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou da Clínica Saúde em Dia. Como posso te ajudar? Então aqui você vê que ele segue o que a gente pedir. Legal? Se a gente mudar para começa com essa dinâmica, aí a gente pode vir aqui, ó, começa uma ligação de fazendo uma saudação. E falando o nome da clínica, por exemplo. Que ele vai variar no que ele vai falar, né? E aí ele coloca o nome da clínica sempre. Vamos ver. Olá, muito bom dia. Você está falando com o Carlos, recepcionista virtual da Clínica Saúde em Dia. Como posso ajudar você hoje? Aí, que bacana. Então, essa é uma forma de você deixar mais dinâmica a mensagem, caso você queira também, tá? Deixa eu parar aqui, senão ele vai continuar. Só um ponto, né, que eu senti diferença, até usando o LLM, o Omni, eu vi que ele fica com mais dificuldade para entender e-mail, mais dificuldade para capturar número, tá bom? Então, aí o que eu fiz no prompt, né, até para tentar ser mais assertivo, tá bom? Então aqui eu expliquei para ele algumas formas dele falar, né, que é o que às vezes a gente que sente com a gente tem dificuldade. Então, por exemplo, aqui na hora do e-mail, ele tem que falar o arroba, né, que é um símbolo usado no e-mail, tal, tal, tal. Fala tudo junto, né, pergunta se a pessoa conseguiu anotar, repetir, enfim, conseguiu, né, confirmar, a gente pode ajustar isso aqui depois. Né, no telefone aqui também, ó, eu peço para ele falar o telefone em grupos separados com pausas naturais. Então, por exemplo, 11 309, e aí eu vou botando para ele. Uma outra forma de exemplo aqui também que a gente pode usar é assim, colocar para ele falar um número de cada vez, entendeu? E aí você vai botando os tracinhos aqui, ele vai falando o número de cada vez, que isso aqui é interessante para quando a gente for para confirmar telefone, enfim, porque às vezes o agente de ligação, eu senti essa dificuldade, tá?
Claro que muitas das vezes, se a gente pensar com a de ligação, a gente vai ter o telefone já porque a pessoa ligou de um número. Mas caso você queira capturar um outro número, né, a gente tem que fazer as tratativas, né? E se você quiser capturar o e-mail da pessoa, né, é um pouco mais chatinho, a gente vocês vão ver aqui hoje. Porém, dessa forma dá uma melhorada um pouquinho, tá? Outra coisa que a gente tinha dificuldade, quando eu coloco o horário de funcionamento, que eu coloquei, a clínica funciona das 8 HS às 18 HS. Ele não entende, ele falava meio enrolado. Aí eu falei, ó, evite dizer, né, apenas 14 horas ou 16 HS. Prefiro dizer 14 horas, ou seja, 2 da tarde. E aí a gente vai melhorando, vai aprendendo conforme até o uso, né, do agente, qual a melhor maneira dele falar, tá bom? Então aqui eu expliquei para ele que ele pode fazer agendamento de consulta, tirar dúvidas de especialidades e convênios de funcionamento da clínica, tem que identificar se o paciente é cadastrado, tem que coletar nome, e-mail e telefone e confirmar o convênio e agendar conforme a disponibilidade. Então ele está funcionando bem como o nosso, né, agente aqui. Para quem não lembra, eu vou abrir o nosso prompt aqui. Então, esse daqui é o Carlos, né? Então, ele é o agente que nós tínhamos feito há um tempo atrás. Ele verificava se o dia existe através do telefone que vinha pelo WhatsApp, né? E aí ele vai lá, busca na base, manda a saudação, insere o cliente na base de dados aqui no Supabase, né? Ele vai lá e busca os convênios, faz uma consulta de convênio, né? Então, ele tem uma lista de convênios que ele atende, está no Supabase. E aqui ele está salvando na agenda, né, do, do Google Calendar. Tranquilo até agora, pessoal? Maravilha. Fala aí, Léo, entrou aí também? Bora lá então. Continuando aqui. Então vamos agora, né? A gente já tem o prompt aqui, tem o básico do retail montado, tá bom? Vamos falar das funções aqui, tá? As funções, né? Como no N8N tem, nós temos no Retail AI as funções para o agente executar. Aqui nós temos algumas, vamos falar assim, pré-prontas, que seria a finalização da ligação, que é o end call. Call transfer, caso você queira transferir uma ligação, então aqui você pode colocar um número estático, né, e transferir. E você pode falar da forma, às vezes, como que ele vai ser acionado aqui o gatilho, enfim. Né, você coloca um número, né, e aqui você fala se você é um code transfer, ele transfere direto, né, então sem fazer nenhum aviso. O arm transfer, ele vai, antes dele transferir para você, ele vai falar, estou com a pessoa XPTO na linha, né, ela quer saber sobre o serviço YZ, tá bom? E assim vai. E aqui, se você quer mostrar, né, um número, né, do agente ou um número de, de quem está transferindo, tá bom? De quem para quem você vai transferir, beleza? Show. Esse a gente não vai utilizar, tá? E aí, outras duas funcionalidades aqui, ele tem já a integração nativa com o cal.com. Né? E aí você já consegue, se tiver conectado sua agenda lá, você consegue colocar a sua chave de API do Cal e ele já vai ter essas duas funcionalidades prontas aqui, que é validar a sua agenda se tem disponibilidade e fazer o agendamento, tá bom? Outro que tem aqui é ele poder clicar um dígito e você executar alguma ação a partir de um dígito dele, tá? Então você consegue colocar aqui. E o último, que é o Custom Function, que é o que a gente vai utilizar aqui também para a gente fazer o agendamento, que nada mais do que ele faz uma requisição para uma API, né? E aí a gente consegue conectar lá no N8N através do webhook, tá bom? Então eu vou dar, esse aqui é o exemplo que a gente fez, tá bom? Então esse aqui é o agente de agendamento, é o nome da função que eu dou, eu sempre coloco né, não dou espaço na hora de criar, porque fica mais fácil de referenciar, crio um nome que seja entendível. Na descrição também eu tenho que deixar claro aqui, da mesma forma que a gente faz lá no N8N, deixar claro o que ela faz, o que ela espera de resultado, tá bom? Aqui no URL nada mais é do que o URL que vai estar lá no N8N. Então, aqui a gente vai pegar a nossa URL, aqui já estou publicado, beleza. Vou pegar a nossa URL aqui para eu colocar aqui no nosso agente do Retail AI, tá? Opa, aqui no Retail AI, tá bom? Então, legal.
Uma questão que é diferente aqui só, esses parâmetros aqui, né, você pode deixar como opcional, enfim, mas é o que ele vai capturar e vai mandar lá pro endpoint, né? Estou testando isso aqui, não ficou muito legal ainda, porém ele tem uma forma específica dele criar esse padrão. Então, assim, é legal depois darem uma olhada na documentação aqui, tá? Porque ele não é um JSON simples. Se você for ver, eu estou especificando cada uma das propriedades que eu quero. Então, se eu mandar um JSON em outro formato aqui, ele vai dar erro na hora de você salvar, tá bom? Então, ele tem alguns exemplos padrões aqui. O que que eu fiz? Eu fiz uma coisa bem simples, eu fui lá no ChatGPT, né? Coloquei o modelo de JSON que eu queria, por exemplo, esse daqui, tá? Que é o que eu quero passar. Então, vou até abrir um ChatGPT aqui, por exemplo. Ó, só para vocês saberem como que eu fiz. Legal. Eu venho aqui no... Deixa eu pegar esse aqui que está vazio. Custom Function, legal. Pego o exemplo dele aqui, que ele vai me dar o exemplo como ele estruturou. Então, pelo que eu entendi, ele coloca, você passa o que é, se é um objeto, coloca as propriedades, define o tipo e a descrição, para ela saber. E aqui no required você bota o nome do campo, que vai ser exatamente esse, tá vendo? Para saber se ele vai ser obrigatório o preenchimento ou não, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tenho esse modelo, certo? Eu vim aqui, opa, colei aqui no ChatGPT, falei, este é um modelo de JSON que preciso utilizar e abaixo são os valores que preciso ter. Bem simples a descrição, isso aqui não precisa reinventar a roda não, tá bom? Então você vem aqui, copia o JSON que você quer de modelo, né? No caso aqui eu estou falando que eu quero que tenha as propriedades nome, telefone, e-mail, data, hora, início, data, fim, convênio e objetivo. Né? O objetivo é para eu saber o que eu quero fazer, porque isso aqui vai virar uma instrução lá para a LLM, tá bom? Então eu coloquei alguns exemplos aqui como poderia ser para o agente daqui mandar para lá. Então deixa eu colocar aqui no chat GPT e aí ele vai gerar para mim nesse formato. Não gerou, meu prompt aqui não ficou muito bom. Acabei de fazer isso. Ele tá de brincation comigo, né? Vamos editar aqui, vamos deixar mais claro aqui. JSON modelo. Aqui, ó. Preciso que o meu JSON abaixo esteja a mesma estrutura do JSON modelo. Vou ver se assim ele vai me entender. Agora sim. Legal, tá vendo? Então já montou do jeito que eu quero. Falou, tá, um tipo, é um objeto, as propriedades que ele vai ter, tem nome, falo o que que é, do jeito que eu gostaria aqui. Fechado? E aí eu coloco o que é requerido ou não, pra gente colocar no nosso agente. Deixa eu colocar aqui o custom function, esse agente de agendamento. Aqui ele, formatei, legal. Vou copiar essa URL aqui só para facilitar. Então aqui eu falei que é uma tool para agendar com os seus clientes já está cadastrado, né? A gente pode trazer mais detalhes também, tá? E não necessariamente, eu coloquei aqui, eu estou usando um agente, então o agente já tem todas as funções, não necessariamente precisa ter isso. Eu posso criar ações separadas, integrar com, consultar de fato direto, né, uma outra API. Então aqui é um exemplo que eu dei de uma integração de um agente já pronto aqui para a gente aproveitar, tá bom? Legal, configuramos aqui o nome do agente, a URL, os parâmetros, né, que é opcional, não precisa ter, o LLM vai se virar para mandar. E do outro lado ali você tem que fazer uma tratativa talvez para fazer funcionar direitinho. Maravilha. Show. Então a gente, né,
uma outra informação que eu gosto de deixar configurada aqui também, às vezes demora para ter o retorno, né? Então, quando a função demora mais que 2 segundos, aqui a gente deixa uma mensagem falando assim: ó, tô consultando aqui, não tive resposta ainda, aguarda mais um pouco. Então, é sempre legal deixar isso aqui, tá? Estou, ah, ainda estou aguardando o retorno. Só mais um instante. Legal, né? Outra coisa que eu gosto de deixar é assim, esse speak after execution vai facilitar quando ele terminar de executar isso, ele vai mandar uma mensagem para o usuário, né? Não fica aquele, né, som vazio, enfim, vazio, som vazio, não fica aquele mudo ali depois que ele executar alguma coisa, tá bom? Então, legal. Isso aqui é o básico que a gente precisa fazer essa custom function, né? Legal, adicionamos aqui. Outra função que a gente vai colocar é o end call, que é para encerrar a ligação, para a gente ter a autonomia de encerrar a ligação. Quando a pessoa fala um tchau, quando ele entende que tem que desligar, etc, tá bom? Para ele poder executar a ação de desligar. Legal? Aí agora a gente tem uma outra propriedade, tá bom? De function, a gente vai adicionar só essas duas hoje no nosso exemplo, né? E agora a gente pode adicionar também uma base de conhecimento para ele, para o agente, né? Então a gente consegue aqui conectar no site, trazer os dados, mandar um texto, subir um documento, PDF, etc. Né? Aqui, como a gente usa para a minha fábrica de software, a gente tem aqui o site da 3x que ele escaneou lá, ele tirou, fez, né, todos os dados do site da 3x, a apresentação da empresa, que ele consegue ali extrair os dados e consegue acessar isso e tirar dúvidas. Aqui no caso do nosso exemplo da clínica, eu poderia colocar o horário de funcionamento, deixar ali para ele poder consultar, conseguiria deixar os profissionais que tem na clínica, especialidades ali dentro dessa base, e a gente poder fazer a consulta aqui. Ou também eu posso deixar isso numa API e consultar com uma function, tá? Vai muito do estrutura do seu projeto, tá legal? Vamos para a parte de, né, o speech settings aqui, que é a forma dele falar, tá bom? Então, assim, a forma de fala do agente. Então, a gente pode definir algumas coisas, a gente pode colocar um background noise, não ficar aquele barulho, aquele vazio, né? Então, às vezes né, no da 3x, eu acho que eu estou usando, né, o coffee shop, se eu não me engano, mas dá para usar barulho de call center, então você vê que muda o som de fundo. Não sei se dá para perceber quando eu ligar aqui, mas ele muda o fundo. Tá vendo que vai ter um Olá, seja chiadinho no bem-vindo à fundo? Clínica Saúde em Dia. Meu nome é Carlos. Como posso ajudar você hoje? Tá vendo? Então, ali vai mudando um pouquinho esse chiado aqui no fundo, a forma como que você quer. Tá bom? É legal colocar, fica mais natural às vezes. Então eu gosto. Uma outra função, esse responsiveness aqui. Ele faz com que no quão rápido a gente responda depois que a pessoa fala. Eu deixo sempre no 1, que é o máximo, né? Que é o mais rápido para ele responder. Então a pessoa falou e já começa. Senão você deixa muito lento, cria aquelas lentidões, né, na chamada, tá bom? A essa interrupção aqui, né, assim, acessibilidade de interrupção, que é quando a pessoa fala ou a gente para de falar, né? Então, se você deixar aqui muito alta, às vezes um barulho de fundo para o agente corta e fica o agente para de falar, tá bom? Então é bom deixar entre 0,7 e 0,8 também, para que a gente consiga ter uma continuidade, porque às vezes qualquer barulhinho que ele escuta, ele para a ligação, tá bom? Outra propriedade que a gente tem que é interessante a gente ter, pelo menos eu gosto, né? Que é esse daqui, ó, Enable Back Channeling aqui, que nada mais é do que você passar para a gente, né? Eu chamo de alguns vícios de linguagens, digamos assim, né? Então você pode colocar um yeah, um tudo bem, ok, um né, e aí faz com que a gente seja mais humanizado. E ali embaixo você coloca a frequência com esse back channel aqui vai ser utilizado, tá bom? Então aqui você pode colocar, tipo, né, entendi, certo? E aí você vai colocando o que você quer, tá bom? Maravilha. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu pegar aqui, voltar para o roteiro da aula. Tchu, 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 tchu. Boa. Legal. Maravilha. Esse aqui, a Boost Keywords, é para você dar mais, né? Digamos assim, caso você tenha um contexto, uma palavra que ele não conheça, vamos lá, a gente tá falando de médico aqui. Vamos falar que, sei lá, suponhamos que tem
uma especialidade aqui que a gente não vai conhecer e você quer deixar aquele ciente, seja um termo, né, técnico, alguma coisa, ele pode, um nome, enfim, ele pode colocar aqui, tá bom? Uma outra função aqui que eu também acho interessante ativar é para ele, esse daqui, ó, Enable Speech Normalization, que é ele falar os textos, né, aqui de maneira mais humanizada, digamos assim, tá bom? Então é legal colocar, mas vocês vão reparar que aumenta um pouquinho a latência, tá vendo? Ó, 1300 ele tá agora, vai para 1350, né? Então isso daqui vai aumentando, só que às vezes é imperceptível, então acho legal, tá bom? Pode deixar aqui Enable Transcript Formatting também, tá bom? Então é justamente para focar nessa mesma questão de erros ali na hora de transcrição, tá bom? Principalmente na questão de números, tá? Essa funcionalidade aqui eu não cheguei a utilizar, para ser bem sincero, também no Reminder Message, tá bom? Mas pelo que eu entendi aqui, né, ele muda, ele seria para controlar de quanto em quanto tempo o agente aqui ele faz uma, uma, um lembrete, né, na mensagem, tá? Mas eu não cheguei a utilizar. Esse pronunciation aqui seria legal para algumas palavras, por exemplo, a minha empresa chama 3x. Às vezes ele fala 3x, né, 3, né, difícil ele chegar no 3x, como que seria na nomenclatura, na forma brasileira de falar, né? Você poderia colocar aqui o Word e você colocar o fonema e ele vai pronunciar de acordo. Porém, com o português, né, desde a última vez que eu testei, não funciona. Então, o que que eu faço? Aí fica mais uma dica para vocês. Eu venho aqui, eu coloco assim, ó, 3x, como eu escrevo como eu gostaria que ele falasse e ele fala bem, entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos falar aqui, ó. Você é um recepcionista virtual da... Vamos ver aqui, ó. 3x Solutions, beleza? Nome da empresa. Vamos ver aqui se ele vai falar direitinho. Olá, seja bem-vindo à Clínica Saúde em Dia. Meu nome é Carlos. Como posso ajudar você hoje? Opa, não salvei, né? Vamos lá. Olá, seja bem-vindo a 3C Solutions. Meu nome é Carlos. Como posso ajudar você hoje? Tá vendo? Ele dá uma 3x. Se eu coloco agora assim, ó, fica melhor para ele entender, né? Então, ó, Olá, bem-vindo a 3 Solutions. Meu nome é Carlos. Como posso ajudar você hoje? aqui acabou atrapalhando ainda ele, mas no nosso exemplo, como eu tô usando outro LLM, talvez pode ser por isso, mas você deixa, escrever como que ele quer falar, escrever como ele deve falar, funciona, tá? Vamos deixar assim, ver se fica melhor. Olá. Você entrou em contato com a 3X Solutions. Tá Meu vendo? nome é Carlos. Como posso ajudá-lo hoje? Já fica melhor, né? Quando você escreve como ele tem que falar, para ele não se atrapalhar nas pronúncias, tá bom? Deixa eu voltar aqui nos prompts para clínica mais saúde. E vamos ver acontecer agora aqui, né, o processo. Legal, deixa eu ver se tem alguma outra configuração. De configuração aqui é isso, né? No Call Settings aqui tem algumas configurações também, talvez importantes. Uma é você ele detectar, né, que é um voicemail, ou seja, que caiu né, na caixa postal, né? Então aí você pode pedir para deixar uma mensagem ou só desligar a ligação quando ele entender que é um voicemail, tá? E aí você pode deixar aqui o tempo que você quiser deixar um voicemail, deixa o mínimo possível, que identificar, já desligar para não comer crédito. Por quê? Né, eu acabei falando esqueci de falar da cobrança, né? A cobrança dele, né, associa a LLM, associa se você está usando algum recurso do aqui do base de conhecimento também, então ele vai agregando custo em cima disso também. Então, por exemplo, hoje eu estou vendo o custo, ele só está me cobrando LLM aqui. Então, por minuto eu estou pagando 0,5 centavos, ou seja, 5 centavos por minuto. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui ó, uma base de conhecimento, né, ele vai subir um pouquinho, tá vendo? Knowledge Database 0,05 por minuto, tá bom? Então, isso que vai compor o custo, tá? Isso que é legal.
Vamos voltar aqui agora. Outra configuração aqui também. Quando ficar o silêncio, quanto tempo ele tem que desligar? Então eu abaixo aqui, deixo para 30 segundos, se ficar em silêncio a ligação, ele desligar, para não ficar contando crédito também aqui gastando, tá? Aqui o máximo de duração da ligação também diminuo, eu deixo entre 4 e 5, tá? Que é um tempo para um agente que faz sentido, tá? Não precisa ter mais que isso, tá bom? Legal. Essa configuração aqui, ó, ring duration, quanto tempo, né, ou fica tocando para saber se ele vai atender ou não, tá bom? E você pode desligar a ligação, quanto você quer esperar, tá bom? E aqui você pode botar uma pausa, né, aqui antes dele começar a ligação, acabei não falando dele, mas se você quiser que antes de começar a ligação ele espere, vai, 1 segundo, ele pode, tá? Se não, ele atendeu, ele já fala, tá? Legal. Esse post com análise é legal porque você consegue aqui depois, né, você organizar o conteúdo da ligação, né? Então, assim, por exemplo, você consegue separar alguns campos. Eu quero saber, foi agendado? Um booleano, você coloca lá, foi agendado. Aí você vai colocar, você consegue, por exemplo, se for um agente de agendamento, né? Você consegue saber se ele foi agendado, né? Coloca aqui o que você quer colocar, tá vendo? Ó? Agendado, aí você coloca a descrição, e aí assim ou não, baseado na conversa que teve, porque a gente tem uma função de agendamento, ele vai entender se foi agendado ou não, né? Se você quer um resumo aqui, você pode botar um texto aqui, eu quero um resumo da ligação, entendeu? E aí você vai colocando aqui os exemplos, enfim, o que você quer, tá bom? E aí e tem os números, eu quero pegar o telefone aqui, sei lá, no caso que ele tem a idade, então eu quero separar. Isso aqui é bom para quê? Quando você, quando você, isso aqui também vai, quando você, nossa, cortou o raciocínio aqui. Quando ele desligar a ligação, você consegue isso aqui utilizar para relatório, enfim, tomar alguma ação, né, através do webhook aqui. Então você pode, né, mandar tudo isso aqui para um webhook e depois ter os dados ali, você trabalha os dados, você consegue saber se a ligação foi eficiente, se não foi, tá bom? Então legal. Vamos testar aqui o nosso agente, né, que a gente fez aqui agora. Deixa eu colocar aqui, mentoria aula ao vivo. Então, o nosso objetivo aqui é o agente conseguir fazer, né, um agendamento, tá? Talvez a gente vai quebrar alguns passos aqui, porque eu tenho tido uma dificuldade nele de entender e-mail, telefone, enfim, mas a gente talvez teria que quebrar, né? Isso a gente, pensando que esse aqui é um agente de atendimento, né, receptivo, né? Então a pessoa está ligando, a gente consegue fazer ele ser ativo também, tá? Então a partir de um comando, uma ação lá no N8N, por exemplo, ou no Make, ou numa API de vocês, ele consegue acionar o gatilho e fazer uma ligação, tá? Boa, vamos lá então, vamos testar. Pessoal, aqui a chamada acabou de aparecer que tem mais 10 minutos só. Mais 10 minutos não, mais 2 minutos só. Qualquer coisa a gente abre de novo aqui, tá? Mas no link gravado vai ter tudo. Bom, vamos lá. Vamos testar aqui o nosso agente. Olá. Você entrou em contato com a Clínica Saúde em Dia. Meu nome é Carlos, como posso ajudar você hoje? Falei, Carlos, eu quero fazer um agendamento. Claro. Antes de seguirmos com o agendamento, você já é atendido aqui na clínica? Se sim, poderia me informar seu nome completo e telefone para eu verificar? Claro, meu nome é Sérgio Camilo. Meu telefone é 11 8096 9955. Entendido, Sérgio. Só para confirmar, o número do seu telefone é 11 8096. Está correto? Na verdade, faltou o final, né? O final é 9955. Ah, entendi. Então, o número completo é 11 8096 9955, certo? Isso aí. É isso aí. Perfeito, certo. Agora, me diga, qual o dia e horário que você gostaria de agendar a consulta? E qual é o seu convênio? Eu quero agendar a consulta
para amanhã, às 19 horas. E o meu e-mail. É o meu e-mail que você pediu? Não, meu convênio. Entendido, Sérgio. Então, você quer agendar para amanhã às 19 horas. Agora só preciso confirmar o seu e-mail e o nome do seu convênio. Pode me informar, por favor? Legal, meu convênio é a Unimed. E meu e-mail é S. Então, seu convênio é Unimed. Isso. E meu e-mail é smc, S de macaco, arroba sergiocamilo com dois L's.com.br. Ótimo, Sérgio. Então, seu convênio é Unimed e o e-mail é smcs@sergiocamilo com dois L's.com.br. Está correto? Isso aí. Perfeito, Sérgio. Vou registrar o agendamento para amanhã às 19 horas. Só um instante enquanto confirmo tudo para você. Eu vi aqui que não gravou o finalzinho, né? Esses 10 minutinhos finais aqui. Eu dou uma rápida passada. Quem tava na live acompanhou, conseguiu ver. A gente fez o agenda, ele conseguiu agendar aqui com sucesso, tá vendo? Então ele foi lá, buscou o convênio, consultou as disponibilidades aqui. Esse aqui seria é o agente que a gente fez. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos, meu filho. Aí. Tá vendo? Então ele recebeu aqui a chamada, né, com a transcrição, identificou o que eu queria, fez aqui, né, a busca do cliente, inseriu o cliente, né, que viu que eu não estava na base de dados pelo telefone, buscou um convênio, a Mil ele retornou aqui, ó, tá vendo? A Mil não, Unimed, retornou a Unimed aqui, consultou a disponibilidade, né, que eu tinha disponibilidade e fez o agendamento, e aí, então aqui eu tenho um invite que eu recebi o e-mail certinho, né, e vou fazer um fluxo aqui com vocês de novo, para que vocês vejam como que ficou, tá bom? Então vamos lá, abrir o nosso agente, é o agente mentoria ao vivo, cadê? Deixa eu voltar aqui. O agente mentoria ao vivo. Até associei o número de telefone ali, né, para ele também, então daria para funcionar. Vamos fazer aqui o agendamento agora. Olá. Você ligou para a Clínica Saúde em Dia? Meu nome é Carlos. Como posso ajudar você hoje? Carlos, eu quero fazer o agendamento para quinta-feira às 22 horas. Infelizmente, nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não temos disponibilidade para agendamento às 22 horas. Gostaria de verificar outro horário dentro do nosso período de funcionamento? Claro, pode ser às 15 horas. Eu fiz um teste aqui, pessoal, só pra gente mostrar que ele tá seguindo as regras que eu coloquei aqui do horário, tá? Perfeito. Às 15 horas, ou seja, 3 da tarde, está dentro do nosso horário de funcionamento. Então vamos seguir com o agendamento. Você já é atendido na nossa clínica? Se sim, por favor, me informe seu nome completo e telefone para que eu possa verificar. Caso contrário, precisarei também do seu e-mail. Não, não sou, mas vamos lá então. Meu nome é Sérgio Camilo. Aham. Obrigado, Sérgio. Além do seu nome, preciso do seu telefone e e-mail para realizar o cadastro e seguir com o agendamento. Pode me informar, por favor. Claro, vamos lá. Meu e-mail é smc, M de macaco, C de casa, arroba sergiocamilo com dois L's.com.br. Entendi. Então, o seu e-mail é snc, arroba, o símbolo usado em e-mail, Sérgio, caminho com dois L's.com.br. Consegui entender corretamente? Ao invés do N, é M, é S, M de macaco, M de macaco. Certo. Entendi agora. Então, o e-mail correto é smc de macaco, arroba, o símbolo usado em e-mail, Sérgio, caminho com dois L's.com.br. Está correto assim? Isso aí, perfeito. Ótimo, Sérgio. Agora só falta o seu número de telefone para que eu possa concluir o cadastro e seguir com o agendamento. Pode me informar, por favor? Claro. Meu telefone é 11 9 8086 9955. Perfeito, Sérgio. O seu telefone é 11 9 80 86 9955. Tá correto? Isso aí, vamos embora. Ótimo. Agora vamos seguir com o agendamento para quinta-feira, às 15 horas, utilizando o seu convênio. Qual é o nome do convênio, né, por favor? É o Amil.
Ele tem que retornar que o convênio não atende, tá? Sérgio, infelizmente, no momento não estamos atendendo pelo convênio A1000. Gostaria de seguir com o agendamento como particular ou verificar outro convênio? Sim, pode seguir. Vamos com a Unimed, então. Agendando consulta para quinta-feira, às 15 horas, como particular. Sérgio, o agendamento foi realizado com sucesso, né? Aqui estão os detalhes da sua consulta. Data: quinta-feira, 12 de outubro de 2023. Horário: 15h às 16h. Convênio: particular e-mail smc.sergiocaminho.com.br. Se precisar de mais alguma coisa ou quiser fazer alguma alteração, é só me avisar. Ele acabou se confundindo com a data aqui, né? Mas você pode fazer uma função para ele trazer a data do dia, tá? Então eu falei que queria amanhã, mas apareceu aqui na minha agenda já. Deixa eu ver se chegou no e-mail aqui. Opa. Deixa eu logar de novo. Né? Entendido, Sérgio. Tchau, tchau, cara. Vou Pode desligar. ajustar a data para amanhã, que é quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Vou corrigir o agendamento e garantir que tudo esteja certo. Um momento, por favor. Sérgio. Então ele tá errando a data aqui, mas é normal, né? Às vezes acontecer. Mas eu consegui, o agendamento saiu, né? Foi feito o agendamento. Eu não recebi a confirmação, pode ser que ele tenha errado o meu e-mail aqui, ó. Sérgio Caminho, ele colocou aqui. Na hora de mandar para o agente aqui, ó, Sérgio Caminho. Na hora de mandar para o agente do N8N, tá? Mas a gente viu que tem essa dificuldade de número, né? O número a gente vai pegar da ligação, então a gente não precisa se preocupar muito com isso, né? Mas o e-mail, de fato, tem esse errinho. E aí tem forma de a gente conseguir tratar isso depois também. Até, pessoal, para encerrar aqui também, eu quero mostrar para vocês aqui aqueles outros fluxos que acabou ficando, né, que eu comentei, né, que é o Conversation Flow, né, e o Multiprompt. Vamos começar pelo Multiprompt aqui, né, para apresentar para vocês. Eu estou abrindo um aqui de exemplo deles mesmo, só para vocês entenderem o que é a diferença, tá? Então esse aqui, tá vendo? A gente tem a mesma estrutura que a gente tinha do outro, né? Vai ter aquele prompt, as configurações da chamada, tudo mais. Só que aqui embaixo tem uma opção da gente conseguir deixar o prompt mais estruturado. Então eu consigo criar aqui como uma espécie de fluxo, né? Um fluxo mais simples, tá? Então eu vou criando esses estados que eu quero aqui e vou conectando eles depois, tá? Esses estados nada mais é do que eu posso colocar um prompt a mais, então tem uma estrutura ali de um prompt principal e subprompts para serem executados, tá bom? E aí eu vou conectando aqui o que eu quero fazer. Então vamos supor que esse agente aqui, ó, é o nosso agente de introdução, né? Ele executa algumas funções que a gente definiu aqui para ele, inclusive ele tem as próprias tools, essa é a diferença do single prompt, que o single prompt tem um único prompt que acessa as mesmas tools. No multiprompt a gente consegue ter mais tools ali, uma tool, né, por prompt ali, para a gente poder definir, deixar mais quebrado, mais estruturado o nosso agente, tá? Então vamos falar que aqui ele tá, que ele pode fazer na introdução? Ele vai entender a pessoa, entender o que ela quer, dependendo do que ela entender, ele executa uma ação ou um fluxo, entendeu? Então aqui na introdução ele vai entender que se a pessoa quer cancelar, ela já cancela aqui, tá vendo que essa tool de cancelamento? Ah, não, ele vai querer reagendar, então ele tem uma tool só de reagendamento que tem um passo a passo para seguir, para reagendar, tá bom? E aqui eu poderia ter um outro fluxo só para agendamento. Então, quando eu quiser agendar um novo horário, ele vem para cá e tem as regras só de agendamento, que podem ser diferentes de um cancelamento, de um reagendamento e assim sucessivamente, tá bom? Essa é a diferença. Deixa eu sair daqui. Sai daí, meu amigo. Legal. E agora vamos falar do nosso amigo aqui, Conversation Flow. Eu vou abrir um existente aqui, para ele parar de criar. Tá? Então aqui eu estou dando exemplo de uma recepcionista, tá? Então, de uma loja. Então aqui na loja ele está tentando aqui, ó, ele vai falar aqui com a pessoa, então a gente tem o início aqui dele, então ele tem que executar esse fluxo inteiro. Então ele tem um caminho de fato a seguir que você consegue botar condições baseado na resposta do usuário também. Então você fala assim, se você identificar que o usuário já é cadastrado, você segue um fluxo, se ele não for, segue outro. E você cria condições. Ah, eu quero entender o que o cliente quer fazer, quer fazer um pedido. Legal, vamos direcionar ele a fazer uma consulta na base de dados dos pedidos, eu quero fazer um cadastro, etc. Eu quero colher essas e essas informações, você vai criando o fluxo aqui, tá vendo? Ó, tem até um fluxo aqui, criou a conta, e aí você vem aqui, ó,
vai buscar os dados da conta, etc. E você vai montando o fluxo aqui exato, tá vendo? E chega a ficar bem grande aqui, pensando que seria pode pensar que seria um fluxo igual o N8N que a gente vai criando ali, capturando informações, né, executando ações ali dentro também, tá bom? Então essa é a diferença entre os dois. Se você está interessante, a gente pode abordar mais live sobre isso, criar um agente específico para falar sobre isso também. Pessoal, e eu espero muito que vocês tenham gostado, né, dessa nossa aula de hoje na mentoria, que vocês possam fazer bom proveito desse material que a gente está fazendo, que eu criei aqui para vocês, tá bom? Agradeço imensamente quem assistiu, quem ficou até agora, tá? A gente se vê na semana que vem. Valeu, gente!